E aí, zoeiro, tudo bem com vocês? E aí, zoeiro, tudo bem com você? Aqui é o canal Zoeira Histórica, eu sou o professor Juarez Júnior e hoje, finalmente, a nossa aula sobre a Era Vargas. Solta a batida aí, compadre! Tchum, tchá, tchicu, tchum. Antes da gente estudar a Era Vargas em si, é necessário a gente voltar um pouquinho no tempo e voltar lá nos anos 20. Vários historiadores e especialistas no tema, eles dizem que nos anos 20 no Brasil há uma crise dos anos 20, que a princípio não tem nada a ver com a crise de 29 lá nos Estados Unidos. É uma crise política que vai se instalar aqui no Brasil. Nessa crise política, três movimentos vão ganhar força. São eles: a Semana de Arte Moderna, o Tenentismo e a fundação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Esses três movimentos vão ser movimentos de contestação à República Oligárquica. Aí você fica se pensando, ué, Juarez, o que seria a República Oligárquica? Oligarquia significa governo de poucos, mas quando a gente fala de República Oligárquica, nós necessariamente estamos abordando República de poucos para poucos, ou seja, as elites de cada estado controlavam politicamente e economicamente esse país. Foi? O país deu uma bugada agora. Mas deu pra entender. O primeiro movimento que eu queria abordar com vocês era o movimento tenentista, que é um fenômeno da classe média urbana que tinha como sua principal bandeira o voto secreto. Porque na lógica deles, o voto aberto, que estava instituído politicamente no Brasil desde a Constituição de 1800... O voto secreto... Para de rir. Vou tentar de novo. Fica certo. Porque, segundo eles, o voto aberto, que estava instituído desde a Constituição de 1891, dava a essa estrutura política, através da República Oligárquica, através do poder dos coronéis, que eram grandes aliados políticos das lideranças nacionais, nos estados brasileiros, nos municípios brasileiros, esses coronéis obrigavam as pessoas a votarem em quem eles queriam, através do poder dos seus capãs, através da obrigação política de votação, através de armas e de ameaças. Então o voto aberto dava a essa estrutura política uma grande possibilidade deles permanecerem durante muito tempo no poder. Por isso era importante o voto secreto, para acabar ou tentar diminuir ao máximo o poder dessas lideranças políticas. Já os modernistas que fizeram a Semana de Arte Moderna, eles começaram a pensar a identidade nacional brasileira, destacando nossos verdadeiros símbolos culturais. Ou seja, o que isso significa? Porque todos aqueles valores culturais que estavam pensados naquele momento, a influência europeia e todo o pensamento político através das lideranças locais, dessas elites que governavam esse país, tinham o seu poder centralizado, esse poder começa a ser questionado com muita força, inclusive tendo a participação e a fundação do Partido Comunista Brasileiro para sintetizar a insatisfação que existia na sociedade naquele período. Para a gente perceber como essa estrutura oligárquica perdeu força, é necessário a gente entender o fenômeno da crise de 1929 que aconteceu nos Estados Unidos e vai refletir economicamente no Brasil. Como que vai ter essa influência? Porque São Paulo tinha como seu principal comprador de café os Estados Unidos. Então, com a crise de 29 que vai afetar os Estados Unidos, isso por consequência vai chegar em São Paulo e enfraquecer os grandes cafeicultores que eram os principais líderes não só econômicos, mas também políticos no Brasil. São Paulo tinha como aliado político e econômico o estado de Minas Gerais, e eles compunham a tal da política do café com leite, que tinha São Paulo com o café e Minas com o leite, e eles formavam a política do café com leite. Olha o café com leite aqui, ó. Raçou, fiado. Só faltou a soco União, ó. Olha um mexãozinho aí, fiado. Se quiser se pá, Tá faltando dinheiro aqui. tá faltando dinheiro se precisar comprar uma câmera, uns negócios. Olha a União, é nóis. Essa crise econômica que afeta São Paulo vai chegar muito forte também nessa aliança política que existia entre São Paulo e Minas. Por quê? Nas eleições de 1930, a vez de indicar o candidato à presidência era de Minas Gerais. Só que São Paulo bateu o pé e na sucessão do Washington Luiz eles queriam colocar o Júlio Prestes, que era candidato do PRP, o Partido Republicano Paulista. Só que as lideranças mineiras, eles não aceitam isso e rompem com São Paulo e eles vão
apoiar futuramente a Aliança Liberal, que vai ter como representação política a candidatura do então Getúlio Vargas, que era o representante lá do Rio Grande do Sul na Aliança Liberal. Então essa crise eleitoral que existiu entre São Paulo e Minas Gerais vai fazer com que a Aliança Liberal tenha força. Essa Aliança Liberal, que tinha não só o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, também tinha Paraíba. E o estado da Paraíba tinha como vice, o candidato à vice-presidência na chapa do Getúlio Vargas, um cara chamado João Pessoa, que hoje é o nome da capital do estado da Paraíba. Quando teve as eleições de 1930, o Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo, foi o vencedor, e o perdedor, o Getúlio Vargas, através da Aliança Liberal, eles não aceitaram o resultado das eleições de 1930. Eles alegaram que houve muitas fraudes eleitorais. Com o passar do tempo, a Aliança Liberal foi ganhando força porque São Paulo estava sozinho naquele momento. A chegar um ponto quando João Pessoa, que era vice na chapa do Getúlio Vargas, ele foi assassinado. E a Aliança Liberal usou o assassinato do João Pessoa para acusar o Júlio Prestes de que ele foi o mandante da morte do João Pessoa. A partir disso, a Aliança Liberal teve mais força até que eles conseguiram, no final do ano de 30, destituir o Washington Luiz do poder, e Vargas assim chega ao poder, dando o primeiro momento do seu governo, que foi o governo provisório, que foi do ano de 1930 até o ano de 1934. Quando Vargas chega ao poder, o grande objetivo dele era romper com as velhas estruturas oligárquicas. Ele começa a governar através de decretos, ele começa a nomear, inclusive, interventores nos estados de sua confiança. Os interventores que ele vai nomear nos estados são interventores que têm relações com o movimento tenentista. Ou seja, a grande motivação no início do governo de Vargas era romper com aquelas estruturas oligárquicas. No primeiro momento, Vargas suspende a Constituição de 1891, lembra que a gente já falou? O Vargas, para tentar diminuir o poder dessas elites oligárquicas, ele fecha vários órgãos do poder legislativo, o Congresso Nacional, várias assembleias, para fazer o quê? Fortalecer o seu poder, que era o poder executivo, e enfraquecer os órgãos legislativos, que era onde essas elites locais tinham ainda muita força. Só que o Vargas, ele não vai ter muita facilidade de fazer isso. O estado politicamente mais importante do Brasil, o estado de São Paulo, vai reagir contra essas medidas adotadas pelo Vargas, e eles vão fazer a Revolução Constitucionalista no ano de 1932. Nesse movimento, os paulistas vão exigir que o Vargas convoque uma nova assembleia para fazer uma nova Constituição, para assim enfraquecer o governo do Vargas. Eles foram contra a nomeação do interventor lá em São Paulo, porque é claro, o Vargas vai nomear um interventor da sua confiança lá em São Paulo, que não era da confiança dos paulistas. E os paulistas, por ter muita força política e também econômica, eles começaram a questionar isso, até para derrubar inclusive o governo do Vargas. Só que isso não foi possível porque o Vargas reagiu de maneira muito efusiva e a gente teve uma guerra civil no Brasil no ano de 1932. Depois de 3 meses de conflito, o Vargas sai vencedor militarmente e São Paulo sai vencedor politicamente. Ué, Jorge, como assim? Não tem derrotados e vencidos nesse conflito? Tem. Só que os dois saem fortalecidos nesse momento, mas o Vargas ele tem que ceder aos paulistas e ele convoca uma Assembleia Constituinte em 33 para ser formada uma Constituição que vai ser inaugurada no ano de 1934. Você já pode ter ouvido em vários momentos da nossa história que existe uma Constituição outorgada e uma Constituição promulgada. Essa Constituição de 34 foi uma Constituição promulgada. Porra, é de promulgada. Promulgada é quando ela é feita por uma Assembleia Constituinte e ela é democraticamente pensada e proposta e aceita. Quando a gente pensa numa Constituição outorgada, ela é uma Constituição obrigada, onde as pessoas têm que aceitar aquela Constituição. Então a diferençazinha aí entre Constituição promulgada e outorgada para vocês saberem. A partir da Constituição de 34, nós entramos num outro momento da Era Vargas, que é o governo constitucionalista, que é tema do nosso próximo vídeo. Que a gente vai na outra semana. Tá bom, cara? Até a próxima. É nóis. Ó, minha lista de casado. Agora eu sou homem casado, porque tem que ser homem sério. Tá bom? Até a próxima. Arrasou, viado!